Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral, mais uma vez com uma pauta super importante, né? Embolando a língua aqui. A gente vai tratar hoje desse mês, que é um mês importante, o mês de agosto, é o mês do aleitamento materno. E nada melhor do que uma consultora para a gente tratar desse assunto. Tem que tratar com um pouco de alegria, mas também com um pouco de receio, porque a gente tem muita coisa para evoluir, muita coisa para poder discutir. A sociedade precisa absorver um pouco mais também de conhecimento nesse sentido, e o Cultura Geral tem esse condão, tem pelo menos essa vontade de discutir esses temas e colocar isso na roda, né? Eu acho que a gente pensar em aleitamento materno é pensar na mulher, pensar na criança, pensar numa sociedade mais saudável, né? E com a formação humana mais inteligente, um pouco mais disposta a usar mais o intelecto, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estou recebendo aqui minha amiga Adriana Mendes, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, é da casa, né? Odri, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Quais são os desafios que a gente tem hoje, que a gente pode imaginar para essa questão do aleitamento materno? Bom, Betão, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui nessa casa e para falar de um tema tão importante que é o aleitamento materno. Bom, Betão, como você falou no início, né, nós estamos no mês de agosto, que é o agosto dourado, é o mês onde a gente enfatiza o apoio ao aleitamento materno, né? Inclusive, nós estamos terminando a Semana de Apoio ao Aleitamento Materno, que é uma semana comemorada em mais de 120 países pelo mundo, né? Desde 1990. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma mudança dos tempos, né? Uma quebra de paradigmas, porque as gerações aí dos anos 80, 90, acredito que até as dos anos 70, eles tinham uma outra cultura, né? As mães amamentaram muito menos, né? As crianças nasciam muito mais pelo parto cesáreo do que pelo parto normal, e isso vem mudando, né? Hoje as famílias, de um modo geral, elas já estão se preparando mais para esse momento, né? Elas se preparam mesmo para a gestação, para o nascimento dessa criança. Hoje a gente está retornando com aquela cultura do parto domiciliar, da doula, né? Aquela pessoa que vai estar ali amparando a mulher, a família na hora do parto, né? Então a gente tem tido aí essa quebra de paradigma, que ela é muito positiva e que reflete de uma forma benéfica nos índices do aleitamento materno. Mas realmente a gente ainda tem muita luta aí pela frente, né? Para poder desenvolver melhor esse tema. Como é que funciona banco de leite? Como é que funciona essa estrutura de política pública ligada ao aleitamento materno? Bom, nós temos dois tipos de estrutura, né? A gente tem os postos de coleta de leite e os bancos de leite. Belo Horizonte, pelo menos, ela tem esses postos de coleta em diversas unidades básicas de saúde. E como é que funciona isso? As mulheres, elas são orientadas, né, a comparecerem às unidades, fazerem a doação desse leite. Periodicamente esse leite ele é recolhido e levado para um banco de leite, onde ele vai sofrer todo o tratamento necessário para que ele seja distribuído, né? Isso é uma coisa também que a gente ainda precisa trabalhar bastante, porque essa cultura de doação de leite ela ainda é muito pouco difundida, né? Então é um aspecto que a gente precisa trabalhar para conseguir beneficiar mais crianças aí nesse contexto. Odri, o Brasil, como é que a gente pode entender o Brasil? A gente estava falando aqui agora mesmo, até nos bastidores, que a gente vive numa cidade mais privilegiada. Mas se a gente abrir o leque, puxar uma lupa, a gente vai enxergar um Brasil que precisa compreender mais as funções, né, tanto do corpo humano, como também da importância de determinado tipo de atitude, como o aleitamento materno, a educação infantil e por aí vai. O Brasil tem evoluído nesse campo? Olha, agora mesmo, na semana passada, saiu um relatório da Unicef dizendo dos índices de aleitamento materno, né? E o Brasil
ele está em torno de 40% dos bebês são amamentados exclusivamente até o 6º mês de vida. Essa taxa ela tem subido, esse dado ele tem melhorado, né? Mas a gente sabe que ainda pode melhorar muito mais, né? Pensa bem, uma população, só 40% das crianças receberem um leite materno, né? Que é uma coisa que não tem custo nenhum, que está ali com a mãe, né? Isso é um dado que a gente tem que melhorar muito ainda. Mas esses dados eles estão subindo lentamente, mas a gente tem tido uma melhora disso aí, né? Qual a importância do aleitamento materno para a criança no desenvolvimento físico, cerebral, intelectual? O aleitamento materno, isso é uma coisa amplamente difundida aí dos benefícios que ele tem para a criança, né? Para a saúde da criança. Hoje a gente já tem muitos estudos dizendo dados em relação à questão da atenção, concentração, né? Os índices mesmo de desempenho escolar, eles são bem maiores em crianças que foram amamentadas por um período maior, né? As questões cognitivas, físicas, todas elas são muito privilegiadas nessa população. E a gente sabe muito também em relação aos benefícios para a mãe, né? As mães que amamentam, principalmente aquelas que conseguem levar o aleitamento materno por mais de um ano, elas têm uma taxa bem reduzida em relação ao câncer de mama, câncer de ovário, diabetes e obesidade. Né? São dados bem relevantes em relação a isso. Então, quer dizer, num primeiro momento a gente já percebe que tanto a mãe quanto a criança são muito beneficiados. E também, né, a gente indo num contexto mais amplo, a gente consegue ver com relação até à questão dos gastos para o Estado, né, para o nosso país, porque assim, são crianças que têm uma saúde, né, elas adoecem muito menos, né, do que as outras que não tiveram essa oportunidade por qualquer motivo que seja. Tem uma alimentação específica que ajuda no aleitamento materno? Na produção de leite, as coisas? Não, o que acontece assim, né? A gente sabe que tem as crenças, né? Aquela história da canjica e tudo, mas assim, a gente não tem nada que diz, assim, a gente não tem nenhuma comprovação científica disso. O que a gente sabe é que uma mãe que se alimente bem, né? Que se hidrate, que tome água, que consiga, na medida do possível, descansar um pouco. A gente sabe que isso às vezes é um pouco difícil quando se está com um bebê em casa, né? Mas aquela mãe que consegue ter uma boa alimentação, um descanso, uma hidratação, ela já consegue ter uma condição melhor para a produção de leite. E claro que a gente não pode esquecer das questões psíquicas dessa mãe, do estado emocional dessa mãe, né? Por isso que hoje a gente batalha tanto em relação à rede de apoio em torno dessa mãe, né? Porque é muito importante que a gente diga que a amamentação ela não é uma responsabilidade da mãe, ela é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós, enquanto setores, né, para poder estar apoiando essa mulher, quanto da família. Né? Então essa mãe ela precisa realmente de uma rede de apoio para que ela consiga levar esse processo adiante com mais tranquilidade. O desafio da mulher é mais complicado, assim, não só na questão da amamentação, mas também nesse processo, assim, como você estava falando, que é uma responsabilidade de todos. Então, hoje a sociedade entender que isso é realmente não pode ser um estado terapêutico, você falar assim, é uma responsabilidade de todos e tal, aí fica no ar. É um desafio fazer as pessoas entenderem que o pai tem que participar de todo o processo, que toda a família também, que esteja envolvida diretamente também, dando esse apoio, essa rede de apoio para ela. Fazer essa conscientização é muito complicado, a mulher sofre muito nesse sentido. Sim, a gente ainda tem muito essa dificuldade assim, de fazer as pessoas entenderem isso. A própria questão é masculina, isso tem mudado, ainda bem, né? Mas, infelizmente, ainda tem muito aquela cultura de que o bebê dá conta da mãe, de que amamentar mais ainda é a mãe que tem que se haver com aquilo. Então, assim, a gente, né, nós da saúde aí, e como eu disse, que é uma coisa que é do contato de todos aí, a gente tem que tentar empoderar as famílias, que inclusive é o tema da campanha desse ano, né? Sim. Empoderar pais e mães em prol de uma amamentação. Porque é justamente para esclarecer mesmo essa questão dos papéis. E o tanto que essa rede de apoio ela faz toda uma diferença nesse contexto da amamentação.
né? E aí é aquela rede de apoio no sentido de realmente apoiar a mãe, diferente da rede de agouro, que é uma rede que está ali às vezes achando que está ajudando e não está, né? Aquele excesso de palpites, aquelas crenças. A gente tem que respeitar aquela díade ali, que é a mãe e o bebê. E essa rede de apoio tem que estar em torno disso aí, né? Quer dizer, é um pai que pode estar ali ajudando, de repente, a organizar as tarefas da casa, a pegar aquele bebê e colocar ele para arrotar após a amamentação, para que aquela mãe possa ter um momento de descanso. É uma avó que está ali ajudando ali a organizar aquele contexto da casa, muitas vezes com outras crianças ali, né? Então, essa rede de apoio ela é de suma importância e é também nossa função, né, da sociedade estar clareando cada vez mais isso, da importância disso estar acontecendo, para que a gente consiga melhorar isso aí. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Viemos ver a banda tocar e namorar com meu marido. Aí é um sentimento de recordação, de fase de criança, a gente vê as crianças correndo, participando, os pais. É um sentimento de família, é trazendo a família de volta. Um projeto como esse é interessante para a gente poder ver que nada está perdido, sabe? Ainda a gente pode tocar o coração de crianças. É um projeto para a cidade, assim, que é muito interessante para todos nós. Assim. Recorda tudo na vida da gente, infância de Nova Lima. Pessoal, vem aqui curtir uma música boa. Aqui tá muito boa. É uma descoberta, é um tesouro que a gente tem na cidade da gente. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, o lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com cultura geral. Adriano, primeira coisa que eu queria te perguntar é as mulheres em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente pensa nisso, nesse sentido? Bom, Betão, assim como as mulheres em situação de vulnerabilidade, quanto todas as mulheres, eu acho que o que vale nisso aí é a informação, né? As famílias, as mulheres, elas precisam saber o que acontece, saber como é todo o processo para se preparar, porque a informação é tudo, inclusive nessa questão da amamentação. Então, uma mulher que ela é preparada, que ela é acompanhada ao longo da sua gestação, né, a gente geralmente tem um desfecho melhor nessas questões. Como andam as políticas públicas do município aplicado? Bom, Nova Lima é um município muito privilegiado, principalmente em relação à saúde, né? Hoje, na prefeitura, nós temos o serviço da puericultura. O que é essa puericultura? Essa puericultura é um serviço que faz um acompanhamento dessa mulher desde a gestação até os 2 anos de idade desse bebê. Nesse período, essa família e esse bebê passam por atendimento com vários profissionais dentro da atenção básica, né? Desde o médico, o enfermeiro, o pediatra, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, todos esses profissionais acompanham essa família e essa criança ao longo desses 2 anos de vida. Então, isso tem trazido um impacto muito importante nos nossos números, né? Principalmente em relação ao aleitamento materno, à introdução alimentar, ao desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo dessa criança, né? Então, nós também à frente aí. Rodrigo, a vida moderna tem comprometido alguma coisa assim, não só também no aleitamento materno, mas também no comportamento mãe e filho, você acha que tem?
É uma questão aí, né? A gente vive, como eu estava dizendo, a gente tem uma quebra de paradigma em relação às décadas anteriores, porque as famílias, de um modo geral, elas estão retornando a questões, né, com relação ao parto humanizado, toda essa importância da amamentação. Mas, em contrapartida, aí, nós temos a mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho, né? Nós temos aí as questões da tecnologia, que de uma certa forma, se a gente não ficar bem atento e nos policiar, isso acaba interferindo nesse contato, né? Quando nasce um bebê, eu falo que nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família com uma nova constituição, que não existia até então. Né? Então é todo um momento de um conhecimento, de um contato que ele é de suma importância para o resto da vida daquela família e daquele indivíduo. Né? Então, assim, essas questões da informática, né, desse acesso que a gente está tendo é muito grande a isso tudo, as questões da inserção da mulher no mercado de trabalho, isso impacta também de uma certa maneira, né, impacta negativamente nesse contexto todo. Então a gente tem que ficar equilibrando, né? Tem todo o lado positivo, porque esse acesso a essa tecnologia, ele facilitou muitas coisas, né? Até nessa questão de informação, de acesso. A mãe pesquisa, ela tem uma dúvida, né? Eu tô com um problema na pega, o meu bebê não tá pegando direito. Se ela jogar no YouTube, tem milhões de vídeos dizendo a respeito daquilo, né? Mas, por um outro lado, essa questão também afasta, pode estar afastando esse relacionamento e esse momento de convívio ali, que é tão importante para o conhecimento, para o estreitamento de laços que estão sendo construídos ali, né? Adriana, fonoaudiologia e amamentação. Bom, a fonoaudiologia está intimamente ligada à questão da amamentação, né? Primeiro, pela própria questão da saúde, como um todo. Segundo, porque as questões da amamentação, elas impactam diretamente naquele indivíduo, nas questões respiratórias, as formações faciais, a própria arcada dentária, ela pode sofrer uma interferência muito grande, né? E pode existir uma diferença muito grande daquela criança que amamentou e daquela que não, daquela criança que usa uma mamadeira, que usa uma chupeta por um tempo prolongado. Isso tudo impacta muito nas funções que a gente chama de funções estomatognáticas, que é respiração, mastigação, o ato de engolir. Isso tudo está muito interligado. Então a amamentação, ela é a base, ela é a prevenção de todos esses problemas. Licença maternidade. Então, Betão, esse é um ponto também que a gente está na batalha aí, porque isso impacta diretamente as questões do aleitamento materno. E acaba que é meio um contrassenso, né? Porque o que a Organização Mundial de Saúde prevê que essa mãe, que esse bebê tenha um leite materno exclusivo até o 6º mês de vida, né? Mas as mães voltam a trabalhar com 4 meses. Isso eu estou dizendo das mães que estão aí com um vínculo empregatício, né? Porque a gente tem outras mães que não têm um vínculo e que muitas voltam com 1 mês pós-parto. Isso tudo compromete muito esse processo, né? As próprias empresas, dentro das empresas mesmo, são poucas as empresas que têm um lugar apropriado para aquela mãe que retornou ao trabalho, para que ela possa tirar o leite, para armazenar aquele leite, para que ela ofereça para o bebê, porque uma mãe que fica 8 horas fora de casa, né, ela fica 8 horas sem amamentar o seu filho. Se tudo estiver muito organizado, ela conseguiu ordenhar um leite para que esse leite seja oferecido para esse bebê na ausência dela. Mas o corpo dela ainda não está consciente de que naquele momento ela não está amamentando e ele continua produzindo leite. Então, quer dizer, se aquela mãe não faz uma ordenha, não retira aquele leite, ela pode ter problemas na saúde. Ela pode desenvolver uma mastite, né? A gente chama de mastite tardia, que é quando existe mesmo aquele leite parado ali na mama, ele infecta e pode gerar um processo para essa mãe. Então, quer dizer, o que é o ideal? O que seria o melhor dos mundos, né? Que a gente conseguisse ampliar essa licença maternidade aí. Nós sabemos que muitos locais já têm a licença maternidade de 6 meses, o que já melhorou bastante, mas ainda não é suficiente. Mas dentro desse panorama, que essa mãe conseguisse retornar com 6 meses ao trabalho, que no local de trabalho ela tivesse um lugar onde ela pudesse ordenhar esse leite, armazenar esse leite para que esse leite fosse aproveitado para esse bebê. Né? E o que a realidade diz para a gente, e principalmente nas classes mais vulneráveis, é que muitas vezes elas não têm condição nem de ordenhar, porque elas não têm um lugar para ordenhar esse leite. Elas não podem ordenhar.
né? Eu não posso parar de 2 em 2 horas para poder ordenhar esse leite, é o que elas dizem muito, né? E quando conseguem ordenhar, elas acabam tendo que desprezar esse leite, porque elas não têm como armazenar, né? A gente sabe que existem incentivos aí para salas de amamentação. Inclusive, as empresas que são parceiras nesse processo, elas têm até um incentivo fiscal, né? O que é essa sala? É um lugar que seja, né, que a mãe tenha uma privacidade, que ela tenha uma poltrona para que ela possa fazer aquela ordenha e uma geladeira, né, devidamente adequada para que ela possa fazer o armazenamento desse leite. Quando ela acabar a jornada de trabalho, ela leva esse leite devidamente condicionado para que esse leite possa ser oferecido para o bebê, de repente, no dia seguinte. Adriano, além dos 6 meses, o ideal seria amamentar mais quanto tempo? Ah, sim. Bom, o ideal seria o leite materno exclusivo até o 6º mês de vida, que é quando a gente começa com a introdução alimentar. Esse bebê começa a ter contato com outros alimentos. E a partir daí, essa introdução, ela vai complementar o leite materno. Então, o ideal é que essa criança comece a ter contato com os alimentos, mas ela vai continuar mamando. Hoje, o que os estudos dizem é que o ideal é que essa criança conseguisse ser amamentada até 2 anos ou mais. Né? Nós já temos acesso a vários estudos dizendo do impacto nas questões escolares, né, cognitivas, atenção, concentração das crianças que conseguiram ser amamentadas por mais de 2 anos de vida. E aí esse processo ele vai evoluindo, né? Quer dizer, com 6 meses nós introduzimos a alimentação, essa introdução ela vai sendo gradual e a gente vai evoluindo ali até que por volta de 1 ano de vida essa criança já está com a comida da família, mas ela continua com o aleitamento materno. Essa é a nossa meta, né? E aí, dentro disso, a gente vai fazendo as adaptações conforme a realidade da família e todo esse contexto. Onde é que Gui entra nisso tudo aí? Como é que você começou com isso tudo? Pois é, então, né? Eu sempre fui muito uma defensora do aleitamento materno, né? E eu amamentei, graças a Deus eu consegui amamentar o Guilherme. Antes do nascimento do Gui, eu trabalhava em UTI neonatal e eu fazia essa coisa de ajudar as mães a ordenharem esse leite e tudo. Mas eu falo que a gente só tem a real noção do que é o processo quando você passa por ele. E aí veio o Gui e eu passei por todos os problemas que uma mãe pode passar num processo de amamentação. Né? Eu tive as fissuras mamárias, eu tive a mastite e não foi fácil vencer aquilo, mas eu falo que a partir daí eu quis mais ainda buscar o conhecimento para poder ajudar essas mães. Porque, e eu lembro que eu brincava muito, porque eu falava assim, como que pode aquelas modelos tirarem aquelas fotos lindas amamentando, felizes, porque é um momento difícil. Não é em 100% dos casos, mas ele pode ser difícil. Mas se ele tiver um apoio, a gente consegue superar, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu tive uma rede de apoio, eu tive profissionais que me ajudaram e eu consegui superar essas dificuldades. E a partir daí eu busquei mais e mais conhecimento para que eu também consiga ajudar essas mães a vivenciarem esse momento que inicialmente pode ser difícil, mas é maravilhoso. É desafiador? Desafiador. Desafiador, mas eu costumo... As pessoas perguntam, o Lucas falou comigo assim, tem 2 perguntas que você faz no programa que é assim, como é que nós vamos entender isso? E se é desafiador? Mas isso não pode faltar, né? É desafiador, mas eu acho que isso torna a causa mais nobre, né? Porque eu brinco com a nossa equipe de trabalho, que eu falo assim, isso é que faz com que a gente acorde todo dia e vá buscar cada vez mais apoiar essas famílias, né? Apoiar essas mães a passarem por isso e entenderem a importância e a beleza do processo, né? Mas realmente é um desafio, a gente ainda tem muita coisa pela frente, né? Mas eu acho que isso vem melhorando. Dá para mudar a cultura das empresas, humanizando mais essa coisa do aleitamento materno? Essa é uma das vertentes que a gente trabalha, justamente tentando sensibilizar os empregadores da importância, né, de quanto isso vai beneficiar para aquela funcionária. Né? É uma mãe que vai estar mais tranquila, é uma mãe que vai ter um bebê mais sadio, ou seja, ela não vai se ausentar tanto do trabalho para levar o filho ao médico porque ele está doente. Né? Quer dizer, isso aí é uma qualidade, você vai ter uma funcionária que vai estar tranquila, amparada, e com isso ela vai produzir melhor. Então, esse aí é uma linha que a gente vem batalhando muito, justamente por isso, para a gente conseguir melhorar a
a licença maternidade, né? Melhorar os ambientes nas empresas para que as mães possam ter condições de seguir com esse processo, sem ter, muitas vezes, que ter que se desligar do trabalho para poder fazer esse processo. Qual o recado que você deixaria para todas as mães, ou para as pessoas as futuras mamães, para os casais que pensam em ter filhos, aquelas pessoas que têm filho, o marido está ausente, né? Eu acho que a informação é tudo. Eu acho que tem que buscar informação, tem que se apropriar mesmo do que desmistificar essa coisa de que tudo é muito lindo. É lindo sim, mas tem todo um processo. E eu acho que quando a família está informada, quando a mãe ela tem noção de todo o processo que vem pela frente, ela vai ter condição de atuar nisso. E saber que ela pode contar com uma rede de profissionais que podem estar ajudando e apoiando nesse processo. E que aí, no final das contas, aí se torna lindo, né? E eu acho que é isso aí que paga muito o trabalho da gente, porque às vezes você acompanha uma mãe, uma família que está num processo sofrido, mas a gente vai intervindo e a família vai se reestruturando naquilo ali, e aí quando a gente vai terminar a puericultura desse menino com 2 anos, a família fala, nossa, foi maravilhoso, né? E eu acho que é isso aí que faz a gente seguir adiante e tocar o barco. É satisfatório, né? Muito. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço. Obrigado, Adriana. Obrigada a você. Bom, amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Não perca. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.